E aí, queridos, beleza? Tudo jóia? Tudo em paz? Espero que sim. Deus abençoe a todos vocês. Vamos prosseguir o nosso trabalho falando de quê? Melhor, onde estamos? Dentro da morfologia. Morfologia, o extrato, o espectro, a parte da gramática da língua portuguesa que contempla, que estuda, que vislumbra, que analisa a palavra em si, os seus elementos significativos, os seus processos de formação de palavra, que é onde estamos, a classificação de cada palavra e, igualmente, o quê? As flexões de determinadas palavras. Existem as flexíveis e as inflexíveis, correto? E hoje nós vamos dar prosseguimento a isso, mostrando mais alguns processos de formação. Que processos são esses? Composição, hibridismo, onomatopeia, sigla, neologismo e abreviação, com todas as suas características e peculiaridades. Vamos começar pela composição. Podemos dizer que o grande processo nós encerramos. Qual foi? A derivação. Lembram-se? Tá. Derivação prefixal, sufixal, prefixal e sufixal, parasintética, imprópria, regressiva. Estes outros são processos menores, não menos importantes, apenas menores na quantidade. Agora, depois da derivação, creio eu que a composição é o mais importante. Vejam, o nome já nos aponta para algo significativo. Derivação. Uma palavra deriva a contar de quê? Da colocação de prefixo, sufixo, da sua mudança de classe gramatical. Na composição não existem esses processos. Na verdade, na composição nós vamos associar palavras entre si, criando um novo conceito. Há duas maneiras de nós associarmos essas palavras. A primeira maneira chama-se derivação por aglutinação e a segunda por justaposição. Eu vou mostrar o que acontece nas duas e explicar depois a distinção. Vejamos, pedra e óleo. O que nós temos? Petróleo. Em boa hora, embora. Plano mais alto, planalto. Dedo mais duro, dedo duro, vai, mais vem, vai e vem, e mal me quer. Qual a diferença que nós observamos na construção destes dois subprocessos da composição? Na aglutinação, as palavras, como o nome diz, são aglutinadas. Existe uma transformação, uma mutação, uma mudança na estrutura delas. Elas mudam de forma, elas perdem parte de si, não é? Um fonema. Por exemplo, em petra-óleo, eu não criei petra-óleo, eu criei petróleo. Então significa dizer que parte da palavra foi retirada. Em boa hora, veja, este A desaparece, esta expressão também desaparece e criamos a palavra embora. Isso é aglutinar. Plano mais alto. Percebemos que o O da primeira palavra desapareceu, aglutinou e foi retirado. Já na justaposição, observem, as palavras se mantêm íntegras, não existe nem transformação, nem desaparecimento de fonema nenhum. Então nós dizemos que elas estão apenas justapostas, colocado justa, uma ajustada ao lado da outra, não se aglutinam, correto? Essa é a diferença dos dois subprocessos, né? Processos que fazem parte de um processo maior chamado de composição. Vamos agora trabalhar hibridismo, onomatopeia, siglas. Vamos lá? Prosseguindo. 3 outros processos um pouco menores, mas muito relevantes no nosso idioma são hibridismo, onomatopeia e sigla. Siglonomização também é chamado assim.
Um nome feio. Mas vamos lá. O que é hibridismo? Se alguém falar a vocês sobre algo híbrido, está se referindo a uma coisa misturada. Essa é a verdade. Misturada. Algo híbrido é que se mistura. São realidades diferentes misturadas. Entendeu? Entenderam? Entidades, realidades, coisas, universos diferentes que se aproximam e criam um novo conceito. Assim, o hibridismo é a mistura de estruturas de línguas diferentes. Sim, e há muitas palavras híbridas na língua portuguesa brasileira. Haja vista que a nossa língua é formada pela influência de tantos países, né? Nós temos vocábulos indígenas, africanos, árabes, italianos, franceses, temos latim puro, temos o grego puro e temos a mistura de tudo isso. E o português, evidentemente. Agora, observemos uns exemplos. Banana. Essa expressão aqui deriva do africano. E aí, acrescentou-se o sufixo "al", do latim, e criamos então bananal. Esse sufixo "al" indica o lugar em que se planta, laranjal, cafezal, bananal. Bananal, bananal. Report, em inglês. Agem, latim também. O que temos então? Reportagem. Uma palavra formada pelo inglês e pelo latim. Bureau é francês, cracia é grego, burocracia. E tantos outros exemplos que podemos encontrar na língua portuguesa. Zincografia, zinco é alemão, grafia, grego, televisão, latim e grego, e tantos outros exemplos de palavras híbridas, cujas estruturas derivam de outras línguas, de línguas diferentes. Vamos lá? Onomatopeia. Eu costumo dizer que a onomatopeia deve ser o processo mais antigo de formação de palavras. Por quê? A onomatopeia, imitando a natureza, os sons da natureza, coloca-os no papel de uma maneira literal, como realmente eles são. Então, digamos que na onomatopeia, contempla o processo mais antigo porque o ser humano, em datas muito antigas, não sabendo nomes técnicos a atribuir a alguma coisa, imitava ou dava nome a seres e a realidades pelo som que estes seres emitiam. Daí o gavião pinhé, ou aquela ave quero-quero, reco-reco, tic-tac, bum, tic-pum, tic Plactizum, Raul Seixas cantou assim também uma música, né? Enfim, quem lê história em quadrinhos sabe que esta realidade aqui é um recurso expressivo muito interessante das histórias em quadrinhos também. Beleza? Próximo, siglonomização ou siglas. O que são as siglas? Bom, na verdade as siglas, queridos, é quando nós tomamos um nome de uma instituição, de um clube, de uma universidade, enfim, de forças armadas, de países, e reduzimos o nome, muitas vezes de grande dimensão, às letras primeiras de cada nome, de um nome composto, que designa aquele lugar, aquela instituição, aquela universidade, aquele clube, aquela unidade de força armada. Isso é a sigla. Então vejamos, Estados Unidos da América, Exército Brasileiro, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vamos lá, ONU, faltou U, Organização das Nações Unidas, Organização para a Libertação da Palestina, Instituto Tecnológico Aeronáutico, FAB, Força Aérea Brasileira, PT, Partido dos Trabalhadores, e assim a perder de vista. São inúmeros, centenas e talvez milhares as siglas que temos em língua portuguesa, das quais às vezes deriva um outro processo, a criação de um nome relativo a quem absorve e adota aquela ideologia. Por exemplo, em termos políticos, só como exemplo, temos o Partido dos Trabalhadores, que derivou
ou o nome, petistas, PSDBistas, PMDBistas. Isso é um processo derivado da própria sigla. 2 últimos lá, vamos prosseguir? Vamos encerrar. 2 outros processos de formação de palavra dizem respeito aqui. Neologismo. Neo vem do grego. Neo, novo. Logos, também do grego, é palavra. Então, neologismo nós podemos dizer como sendo uma nova palavra. Como nova palavra? Não vamos confundir isso com a criação de uma palavra nova por derivação, por composição. Não, não, não. Quando se fala de um novo vocábulo, de uma nova palavra, nós estamos falando de uma palavra que não existe em nosso idioma. Que, digamos, de maneira estética, de maneira poética e criativa, foi criada a contar da união de estruturas de 2 outras palavras. Também não é hibridismo, não confunda, tá bom? Por exemplo, o nosso querido Carlos Drummond de Andrade, um dia, quando ele falava das tais figuras de linguagem, ele as chamou de esquipáticas. Você certamente não conhece essa palavra, eu também não conhecia, até porque ela não existe. Na verdade, ele fez a junção de 2 outras palavras para criar uma terceira, uma nova palavra que tem um significado próprio para ele ali, que serviu naquele momento. Ele estava falando de quê? Figuras de linguagem esquisitas e antipáticas. E ele criou esquipáticas. Certa vez eu falei para uma pessoa também, não se preocupe, o seu filho apenas adolescentizou. Eu criei o verbo adolescentizar, que tecnicamente tem sentido, não existe, mas tem tecnicamente uma razão de ser. Estou dizendo de alguém que entrou na fase da adolescência. Também elogiando uma amiga minha, certa vez eu disse, você está maravilhosa e linda. Mas para não dizer assim, na verdade eu declarei, você está maravilhosa. Criei uma palavra nova, isso foi interessante. Então o neologismo é essa formação. Pega um pedaço de um e de outra, tecnicamente forma uma palavra boa, compreensível, razoável e aceitável. Não que ela deva ser adotada pelo idioma, mas é um neologismo, uma nova palavra. E por último, vamos falar de abreviação. Às vezes alguns chamam também de derivação regressiva, embora a derivação regressiva também, ela contemple palavras que não só diminuíram de tamanho, mas vieram de outras. Sarampo veio de sarampão, aço veio de aceiro. Já na abreviação, de fato, eu reduzo a palavra a sílabas, pela desnecessidade de se falar o restante. Perfeito? Então, quando eu digo vou tirar uma foto, todo mundo sabe que se trata de uma fotografia, não havendo necessidade de dizer o restante. Moto, todos sabemos se tratar de uma motocicleta. E pneu, pneumático. Não confunda a abreviação quando eu reduzo a palavra a sílabas com abreviatura. Na abreviatura acontece outro processo. Eu reduzo a palavra às suas letras originais ou a primeira e as últimas. Página, coronel, médico. Sabemos que hoje nas redes sociais os hábitos surgiram. Eu estou com saudades. Põe assim. Isso não é tecnicamente aceitável conforme a gramática. Compreendemos, igual você, faz assim. A gramática rejeita. A abreviatura reduz a palavra às letras originais, não sílabas. A abreviação vai às sílabas. Ou a primeira e as últimas. Perfeito? Beleza, gente? Espero que vocês tenham gostado. Terminamos esses processos. Agora nós ingressaremos nas classes gramaticais. Beijo no coração. Deus abençoe a todos. Bye, bye.